Certamente você acompanhou as notícias informando que finalmente foi encerrado o censo 2023 da população brasileira. Você sabe, houve um atraso na realização dessa pesquisa aí, do recenseamento da população brasileira, aquelas perguntas sobre a composição da população, idade, sexo, religião, renda familiar, essas coisas, e também fazer o cômputo geral, o cálculo do tamanho da população brasileira, né? Houve um atraso nisso aí por conta, primeiro, da pandemia, era para ser no ano de 2021, se eu não me engano, 2020 ou 2021, desses anos da pandemia aí, porém acabou que por conta das circunstâncias, o censo precisou ser adiado. E aí, em 2022, o Bolsonaro acabou optando por não fazer o censo, foi obrigado pela justiça a fazer e tudo mais, acabou que o censo foi encerrado agora, então, em 2023, com números que não são exatamente muito interessantes para a economia e para a sociedade do Brasil. E o primeiro número que chamou a atenção bastante das pessoas foi a previsão equivocada de crescimento da população que havia, né? As projeções indicavam que o Brasil deveria ter mais ou menos 212 a 215 milhões de pessoas e descobriram que, na verdade, é algo próximo de 205 milhões de habitantes na população brasileira. E sim, houve um crescimento da população no Brasil desde o censo anterior, que foi em 2012, né? Que tinha mais ou menos 190 milhões de brasileiros naquela época. Então, houve sim um crescimento da população brasileira. Porém, o crescimento foi muito menor do que o esperado. Havia essa previsão de 215 milhões de habitantes no Brasil este ano por conta das previsões de crescimento da população. E a verdade é que essas previsões foram frustradas. Na verdade, a taxa de crescimento da população brasileira nesse período é a menor da série histórica desde que o censo começou a ser realizado lá no século XIX, 1872, se eu não me engano, né? Então, desde aquela época, nunca houve uma taxa de crescimento da população brasileira tão baixa, né? A população continua aumentando, porém essa taxa é cada vez menor e a tendência é que ela continue diminuindo ao longo do tempo até a população se estagnar e depois começar a diminuir, que é uma coisa que já acontece em alguns países do Ocidente também. E para além de um crescimento populacional pequeno, nós estamos vendo um envelhecimento da população brasileira. É claro que isso, por um lado, se deve a uma melhor qualidade de vida, não é? Essa longevidade do povo brasileiro pode ser creditada ao fato de termos melhores condições médicas, um estilo de vida, um padrão de vida melhor, superior, que garante às pessoas uma saúde mais durável, não é? Então tem todo esse aspecto e tudo mais, porém, percentualmente falando, a população brasileira se tornar mais velha pode se dever também, e é o caso do Brasil como mostra o censo, a uma menor quantidade de pessoas jovens no país. A verdade é que em todos os estratos daquela pirâmide etária de um país, né, no caso do Brasil, em todos os estratos abaixo dos 30 anos, de 0 até 30 anos, então, houve uma redução na representação percentual dessa população no cômputo geral da população brasileira, e os estratos superiores cresceram, ou seja, a população brasileira está envelhecendo também porque estão nascendo menos pessoas, a população jovem está encolhendo nessa história. Os jovens do passado estão envelhecendo e novos jovens não estão chegando para ocupar o seu lugar. E aí nós entramos naquela questão que é a perda do bônus demográfico que o Brasil está enfrentando, que é uma grande tragédia no final das contas, especialmente para um país subdesenvolvido. Acontece que países, tipicamente quando estão numa época de crescimento, e isso foi muito comum na Europa e em outros países que já foram subdesenvolvidos em tempos mais recentes, mas que alcançaram o desenvolvimento, você surfar aí num período, né, econômico em que a população jovem é muito grande. Isso dá uma pujança econômica para o país. É o chamado bônus demográfico. Ainda tem muita gente jovem trabalhando no país, gerando riqueza, movendo a economia. E acontece que o Brasil já está migrando desse período aí da sua história de pessoas muito jovens, uma pirâmide etária que parece uma pirâmide mesmo, o formato dela, uma base jovem muito
mais ampla do que o topo de pessoas mais velhas, né, pessoas de mais idade. Nós estamos saindo desse período aí, estamos perdendo esse bônus demográfico, mas sem termos conseguido nos desenvolver. Somos um país pobre que está envelhecendo, temos os piores dos cenários juntos, né? Lá em 2012, no censo anterior, metade da população, aproximadamente 50% das pessoas, tinha menos de 30 anos de idade. Tínhamos metade da população abaixo dessa faixa aí, ou seja, pessoas jovens. E agora esse número caiu para 43%. Então teve uma queda substancial no espaço de apenas uma década. Imagina se essa proporção aí, se essa tendência se mantiver pela próxima década, como nós vamos chegar lá em 2033, né? Uma população em 1/3 apenas dela abaixo dos 30 anos. Como que o Brasil vai se virar desse jeito? Isso significa basicamente que nós vamos parar de crescer do ponto de vista econômico, porque a população economicamente ativa está encolhendo na medida em que aquelas pessoas que já pararam de trabalhar, ou seja, já pararam de produzir para a sociedade, continuam vivas, seu número está aumentando cada vez mais e elas são consumidoras de recursos que estão sendo produzidos com cada vez menos intensidade, não é? É claro que esse fenômeno do envelhecimento da população, de uma menor taxa de natalidade, que no fim das contas é o que explica essa mudança na pirâmide etária de um país, esse fenômeno já está acontecendo em todo o Ocidente desenvolvido. Isso aí é mais crítico principalmente lá na Europa e em países como o Japão, né, que passa por uma situação assim, bastante complicada, que é o fato de que você tem lá uma população que está encolhendo de fato, morre mais gente do que nasce, e a quantidade de pessoas nascidas, não o percentual, a taxa de fecundidade, a quantidade de pessoas nascidas no Japão no ano passado já foi a menor de todos os tempos aí da série histórica que começou lá no final do século XIX, quando o país tinha aí 1/3 da população que ele tem hoje em dia, não é? Então, sim, o Japão está tendo uma diminuição brutal de sua população, ao mesmo tempo em que vê um envelhecimento, o que nunca é um bom sinal, nunca é um bom conjunto de coisas, porque isso naturalmente causa um problema previdenciário, é aquilo que vem primeiro à nossa mente, não é? Ou seja, você tem uma população que depende de aposentadoria para viver, para sobreviver, e por outro lado, você tem menos pessoas trabalhando, criando riqueza para um país. Pense num país como o Brasil ainda, que tem um sistema previdenciário de repartição, que é um esquema de pirâmide, que precisa de pessoas trabalhando hoje para garantir a pensão, né, os rendimentos dos aposentados atuais, porque não há capitalização de recursos individuais, vai tudo para o mesmo bolo que vai ser consumido pelos aposentados, pelos pensionistas. Então imagina isso aí, essa situação brasileira no futuro aí em que a população jovem seja cada vez menor e a população idosa cada vez maior. Essa conta não vai fechar naturalmente. Mas ainda que você esteja aí em um país com um sistema de previdência melhor, isso também não vai resolver todos os problemas, porque o que um sistema de previdência por capitalização, por exemplo, faz? Pega o dinheiro e investe no setor produtivo da sociedade para ter algum retorno. Pega o dinheiro dos pensionistas ali, dos que pagam o benefício para serem pensionistas, depois serem beneficiários, receberem esse dinheiro de volta com rendimentos, né? Agora, se o setor produtivo está cada vez menor porque a população economicamente ativa de um país está diminuindo, a tendência é que esses ganhos também diminuam ao longo do tempo. Ninguém está salvo nessa história. E esse é um grande problema da nossa sociedade atual, o encolhimento da população e o fato de que o crescimento demográfico da nossa espécie, salvo algumas regiões específicas do nosso planeta, ter simplesmente acabado. Somos uma espécie que decidiu não aumentar de tamanho, não crescer mais, decidimos diminuir de tamanho, né? Então isso é um grande problema em muitos aspectos, e eu acho que é nesse tipo de coisa que os conservadores deveriam se focar mais do que em outras questões aí que são relativas, que são bastante superficiais. Como conservador, eu acredito plenamente que as famílias numerosas vão salvar não apenas o Ocidente, mas o mundo como um todo. A raça humana, a espécie humana, precisa das famílias numerosas para continuar existindo e continuar progredindo. Afinal de contas, foi isso que nos trouxe até aqui, até onde nós chegamos. Por que fazer diferente? Por que trair aquilo que nos concedeu a condição de vida que nós temos hoje?
mas especialmente nós precisamos de boas famílias, de famílias estruturadas, com princípios, com valores corretos, porque sim, existe uma parcela da população brasileira que está crescendo bastante, famílias que são muito numerosas, mas infelizmente na maior parte desses casos aí, estamos falando de famílias desestruturadas, com princípios e valores completamente equivocados, em grande parte dos casos, famílias que dependem totalmente do Estado para sobreviver, não são famílias produtivas que acrescentam para a sociedade, elas tomam recursos apenas, então isso não resolve o problema, ou melhor, até aprofunda a tragédia brasileira e econômica que está se desenhando no horizonte. Precisamos de famílias que compõem a economia do país, produtivas e com bons valores, valores corretos, os valores que nos trouxeram até a atualidade, que fizeram a nossa sociedade ocidental chegar até aqui. Nós precisamos de mais gente no mundo, de mais pessoas, porque mais cérebros ajudarão a resolver os problemas da humanidade. Esqueça todo esse papo malthusiano de que o ser humano é um gafanhoto que fica destruindo recursos. Nós pensamos soluções para melhorar a nossa vida e também preservar a natureza como um todo. Basta você imaginar que se amanhã nós descobrirmos que daqui a 200 anos vai cair um meteoro aqui no planeta com capacidade para destruir a vida na superfície do planeta Terra, nenhuma outra espécie será capaz de salvar todas as outras, a não ser o ser humano. Então nós somos capazes de salvar a vida aqui no planeta Terra por conta da nossa capacidade, da nossa inventividade, da nossa inteligência, mas precisamos de mais cérebros trabalhando juntos, trabalhando em conjunto para resolver os problemas que nós ainda temos, superar os desafios com os quais a humanidade ainda se depara. Isso é importantíssimo, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. Uma humanidade menor, com menos gente, vai ser uma humanidade mais pobre e menos desenvolvida. O crescei-vos e multiplicai-vos não é apenas um capricho divino. Isso é uma necessidade da criação de Deus, inclusive. Foi assim que nós chegamos até aqui, até o ponto em que nós chegamos. E é assim que nós vamos nos manter caminhando. Pode ter certeza disso, não há outro caminho. É apenas seguindo esse princípio que nos trouxe até aqui que nós iremos continuar caminhando em frente.